salve oitavo ano, geografia novamente. Hoje a gente vai estar vendo a habilidade de analisar impactos geoeconômicos, geoestratégicos, mas tudo com relação ao poderio, à ascensão, à presença dos Estados Unidos no cenário mundial. Hoje a gente vai estar percebendo essa ascensão, essa influência americana, né, lá dos Estados Unidos, com relação à China, né, principalmente com relação à China, tá bom? Então a gente vai estar percebendo o seguinte: a gente vai traçar um histórico breve, né, porque ninguém chega, né, sai de uma situação de 13 colônias e chega no tamanho do país que os Estados Unidos é, né? Hoje a gente sabe que é o quarto maior país do mundo. Ninguém vai chegar numa condição daquela de colônia, passar por um processo assim de aquisição de território, diplomaticamente falando, ou em termos de conflito, né? Que foi com relação ao México, por exemplo. Ninguém vai passar por um processo assim, de aquisição de um território enorme desse para chegar nisso aqui, se não quiser alguma coisa, né? Não há processo fundado ou pensado, idealizado, que não esteja presente um patamar, né, de alcance maior para determinadas condições. E os Estados Unidos pensou muito nessa condição capitalista, né? E nós vamos estar vendo alguns pontos que norteiam, né, as políticas americanas até hoje. E essas referências estão ajudando os Estados Unidos a se manter no cenário mundial como a primeira potência do mundo, por enquanto. Então, vamos lá. Então, aqui esses pontos aqui vão dizer para a gente por que os Estados Unidos é os Estados Unidos. Ah, professor, mas ele vai continuar sendo os Estados Unidos para sempre. As ideias deles são fortes, né? O que a gente tem, né, a respeito dos Estados Unidos é que eles têm um culto ao capitalismo muito forte. E a questão não é se o capitalismo é ruim, se o socialismo é melhor, porque essa discussão a gente desenvolve num outro momento, em outras aulas, provavelmente. A questão é que eles dão ênfase para o capitalismo, na forma deles ganharem dinheiro, que é essa forma que está fazendo com que eles ainda se mantenham no topo do mundo. Professor, mas vai mudar esse capitalismo aí, provavelmente? Ou ele vai continuar? Não se sabe, né? O que a gente sabe é que essa forma de a gente entender o capitalismo, ela está ficando estagnada. E a gente sabe disso por alguns indicadores, né? Os indicadores ambientais, os indicadores sociais. Nós já falamos sobre isso, né? Não é o capitalismo o vilão da história, é a forma em que ele é conduzido, né? Esse negócio de poucos ganharem muito dinheiro e o resto não ganha nada da forma que está se colocando no mundo, esse daí se torna problemático. Então, não é o capitalismo não é uma identidade própria, ele não tem RG, o meu nome é capitalismo, não existe isso aí. São pessoas que estão conduzindo a economia num modelo capitalista, só que esse modelo ele está demonstrando para a gente alguns sinais de estagnação, né? E os Estados Unidos insistem nisso, tá? Então, aqui, ó, da 13 colônia, passado por alguns momentos históricos dos Estados Unidos, a gente chega aqui numa fase mais recente. Você tem o Destino Manifesto, né, que eles legitimam a forma de expansão americana. Então, eles saem lá das 13 colônias, chega até parte central dos Estados Unidos, e dali eles vão expandindo a dominação de território. Mas por quê? Ué, porque eles têm que ganhar território, né? Território é poder. Parece que não, mas é verdade. Muitas políticas, inclusive a alemã na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, ela conduziu a sua expansão, seus planos expansivos em função de quê? Em função de ganhar território, né? Porque território é poder. Então, os Estados Unidos, ele conseguiu fazer esse tipo de iniciativa, né? Ele promoveu essa expansão para o oeste americano através do Destino Manifesto. Aí a gente teve, né, passado essa aquisição de território, né, por motivos diplomáticos, né, por conflitos e tal, ele conseguiu formatar o território dele, né, e passou por uma doutrina que via os Estados Unidos como o importante aqui no cenário do continente americano. Mas por que ele fez isso aí com a doutrina Monroe? A doutrina Monroe falava que era a América para os americanos, era o continente americano para os americanos, só que ele não dizia que era intervenção dos Estados Unidos no resto do continente, né? Então, essa doutrina, ela era uma doutrina intervencionista, né? Mas por que ele promoveu essa doutrina, né? Os Estados Unidos do tamanho que era? Para ele manter poderio mesmo, para ele manter essa influência capitalista, né? Para manter esse poder. Porque se a Europa tinha feito isso aí no continente africano, por que os Estados Unidos não iriam fazer aqui no nosso continente? É lógico. Então, eles não permitiam que a Europa influenciasse nos planos, né, do continente americano, planos que eles estavam dominando, que eles estavam pensando, idealizados, e permitiram aqui que eles mesmos se valessem, né, se tirassem vantagem das coisas
econômicas aqui do nosso continente. Então, a doutrina Monroe era um jeito dos Estados Unidos ainda legitimar poder, legitimar a influência, legitimar a presença, tá? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na primeira, os Estados Unidos, ela bancou bastante a Europa, né? Ganhou bastante dinheiro, entrou só quase no final da guerra, em 1917, mas nessa uma ela já estava com bastante dinheiro adquirido, né? A economia dela estava bastante desenvolvida, porque a produção industrial americana ela estava voltada para fornecer suprimento para a Europa, que estava em guerra. Depois não teve jeito, os Estados Unidos acabou entrando nessa guerra, né? Ou por causas humanitárias mesmo, ou por causas econômicas, né? Porque nunca tem só a boa intenção nas coisas, né? Sempre tem um interesse quando a gente fala de geopolítica, por exemplo, tá? Na Segunda Guerra, os Estados Unidos teve uma atuação grande também. Entrou depois, né? 2 anos depois, a guerra já está deflagrada. Os Estados Unidos entrou, ele ajudou as outras potências economicamente, né? Do pós-guerra também, ele bancou a Europa, bancou o Japão, né? Tirou dinheiro. Professor, mas ele deu dinheiro de graça? Não, ele emprestou dinheiro para ter o retorno. Esse retorno que foi pago para os Estados Unidos aqueceu a economia americana, né? A hegemonia dos Estados Unidos, ela começa, já falei para vocês, desde lá da aquisição de território, né? Aquilo ali são casos pensados, né? Não sai do nada. Então, a Europa foi bancando e bancando os Estados Unidos, bancando, pagando, né, o que foi investido ali. Isso foi aquecendo ainda mais a economia. Junto a isso, os Estados Unidos era uma potência militar, desenvolvimento de tecnologia nuclear, né, juntamente com a União Soviética, que era de outra ideia, né, tinha outra preocupação, tinha uma outra direção política. Então, a gente vê que no pós-guerra, Estados Unidos e União Soviética, né, um capitalista e o socialista. Por isso que a gente trava essas guerras idealistas aí, mas esquece que não são essas as grandes, né, dificuldades que a gente tem de entender, né? É o que está por trás disso, né? Nunca o que está sendo mostrado para a gente, mas o que é o entendimento que a gente faz disso aí, tá? Então, da Segunda Guerra, a gente tem a Guerra Fria, aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, de ideias capitalistas e socialistas, elas se expandem no campo da economia, no campo da geopolítica. O senhor fala muito em geopolítica. Geopolítica é a influência que um país, que um lugar tem no outro lugar. Então, os Estados Unidos, ele tem uma geopolítica forte, porque ele sabe o que acontece na Venezuela, ele sabe o que acontece na Colômbia, ele sabe o que acontece no Brasil, ele sabe o que acontece no Oriente Médio. E quando ele sabe disso daí, ele toma decisão em função de se valer de vantagem. Então, por exemplo, ele sabe, que lá no Oriente Médio vive em guerra. Se ele estiver precisando muito de petróleo, por exemplo, ele vai dar um jeito de poder tirar aquele petróleo para abastecer a produção dele. E como é que ele faz isso? Com as informações que são dadas lá. Então, ele intervém muitas vezes na própria política, de verdade, né? E para eles isso é uma coisa normal, né? Isso é uma coisa normal. Então, na Guerra Fria, a geopolítica dos Estados Unidos, assim como da União Soviética, eram fortes, né? E tudo envolvendo a disputa de poder, tá? Política, econômica, nos esportes, né? As Olimpíadas, elas foram uma frente de disputa entre Estados Unidos e União Soviética, na época, por exemplo. Todos buscando hegemonia. Só que passada a Guerra Fria, né? Acabou lá o comunismo na maior parte do mundo, né? Esse exercício de poder dessa forma, né? De cortar liberdades, né? De pobreza, de um formato diferente de mundo, né? Acabou. Né? Ela acabou, ela se expressa hoje assim de uma outra maneira. E a China é o maior expoente dessa expressão hoje, né? Passado esse momento, a gente tem passaram alguns presidentes depois da Guerra Fria e tal, a gente tem o Trump hoje. Qual que é o eixo básico da política do Trump hoje? É o isolacionismo. Ele está buscando um jeito de ser presidente dos Estados Unidos só nos Estados Unidos, né? Quando a gente sabe que o presidente, ou seja lá o representante de governo que for, ele tem que fazer diplomacia com outros lugares. Ele tem que estabelecer contato, ele precisa de certos cuidados para poder estar expandindo o que se deseja, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um presidente, esse presidente tem que representar o interesse brasileiro. Qual que é o interesse brasileiro hoje? É exportar, é importar mais barato provavelmente, é pagar menos imposto, é fazer várias ações ali, realizar várias ações, né, que vão estar de encontro com os desejos da população. E no campo internacional é a mesma coisa, a gente precisa do mundo. Esse negócio de país sustentável, autossuficiente, não existe. Se a gente está falando de um mundo globalizado, a gente precisa da interdependência, tá? E o Trump, ele quer essa interdependência, mas desde que ela seja apoiada na centralidade dos Estados Unidos. Então, ele se isola, ele sai de tratados ambientais, né? Ele busca outras formas, ele acabou com o NAFTA da forma que era, porque ele via desvantagem
em fazer parte desse trio de mercado, né? Então, ele tem uma forma diferente. Professor, mas ele é errado 100%? Ó, não sei, porque eu não estou lá nos Estados Unidos, né? A gente sabe que a gente tem uma tradição política, por exemplo, aqui no Brasil, do toma lá da cá. Se alguém entrar falando que não deve ser do jeito que foi há muito tempo, pode ser que essa pessoa esteja errada. Por quê? Porque a gente acostumou a ver as coisas erradas e está dando isso por certo. Não quer dizer que a gente não possa mudar ou melhorar, ou que tenha que ser de outra forma, mas pode melhorar o que é. Talvez o Trump ele enxergue isso lá nos Estados Unidos e tente fazer isso daí, né? Para nós que estamos de fora, não sei se é válido ficar dando muita opinião sem ter esse conhecimento de caso, né? Como aqui no Brasil, por exemplo. Mas que o que a gente percebe é que não precisa ser extremista, né? O extremo é o pior posicionamento para a gente tomar, porque a gente deixa de ter ideia para com o outro, né? Ó, e a gente vê essa dominação, esse poderio americano aí, por algumas imagens, né? A gente vê aqui as 10 maiores transnacionais do mundo, metade é americana, metade é chinesa. A gente vê aqui, ó, a participação dos Estados Unidos na produção e no consumo de petróleo, por exemplo, ele ganha nos dois aspectos. Ele ganha tanto na participação da produção, não que ele tenha muito petróleo, mas ele tem participação na produção em outros países. Então, ele tem o dente em todo lugar, ele tem a mão em todo lugar. E no consumo também. Então, ele tem uma participação enorme no consumo mundial de petróleo. Ele tem, volta para mim, por favor, aqui, ele tem aqui uma participação na emissão de dióxido de carbono grande por causa da participação dele na indústria do petróleo. E aqui ele tem a matriz energética aqui do petróleo, né? O mundo está baseado na matriz energética do petróleo. Mas quem que tem maior participação aqui e consumo? Os Estados Unidos. A China aqui, ó, no cenário internacional, a gente sabe que se trata de um país comunista. Pode passar, por favor. Aí. Então, ela passou por dominação estrangeira, europeia principalmente. Ela passa pela Revolução Socialista, né? Conseguiram lá ganhar o poder, lá, e exercer esse poder. Só que esse poder foi exercido sob pressão, né? Sob perseguição, pobreza, fome, miséria, né? Depois de um tempo, os políticos comunistas, eles perceberam que não iria adiantar estar mandando num país, né? Controlar um país com fome. O que acontece? Eles promovem a abertura econômica. Hoje a China é o maior exportador e importador de mercadorias do mundo, né? Tem uma participação enorme nessa questão. Só que a relação dele com os Estados Unidos no plano comercial, ela tá em atrito, né? Porque os Estados Unidos não quer perder a hegemonia do capitalismo, né? De deter aquela influência, que quem tem mais dinheiro no mundo, manda mais no mundo. Essa é a ideia. Porque qual que seria a vantagem de ser sempre o primeiro? Só para o povo não é, né? A gente não pode ser ingênuo nesse ponto. Então, os Estados Unidos, ele briga lá com a China, ele arruma meios ali de colocar a China contra a parede. Na questão de Taiwan, né? Que os Estados Unidos reconhecem a independência de Taiwan, mas a China não reconhece. Na questão de direitos humanos, por causa de ser um país controlador, de política socialista. E na questão comercial, né? Porque a China ela tem condição de praticar preços menores, né, do que os Estados Unidos. Por quê? Porque lá eles têm um salário médio baixo, ao passo que nos Estados Unidos eles têm um salário médio alto. Né? Eles têm condição de controlar uma população inteira. Os Estados Unidos, a Constituição prevê liberdade. Então, tudo tem uma certa dificuldade. E mesmo assim, os Estados Unidos ainda está em primeiro. Mas eles esbarram nesses problemas, né? E a China, ela se dá bem. Né? Ela consegue se dar bem, porque tem mão de obra abundante. Salário médio baixo, tem o controle social, o que mais que ela quer? Ela vai se promover para a economia, bastou que se planejasse, né? As relações com o Brasil, a China é o maior parceiro comercial hoje do Brasil, ganha até dos Estados Unidos, tanto na área de importação como exportação, só que tem um porém. Nessa relação aqui Brasil e China, o Brasil exporta mais produto primário para a China. E a contrapartida é que a China exporta mais produto já com valor agregado, então mais caro. Então o Brasil tem lá um comércio fluido com a China? Tem. Só que a gente pode notar que não é um comércio feito de maneira muito igual, né? Na próxima, aqui a gente vê, ó, as maiores economias do mundo. Os Estados Unidos, de 2012 até 2019, ele consegue manter a hegemonia. Só que o crescimento dele, se a gente for perceber aqui, está cada vez menor. Né? Não é pior, está menor. Pior se não tivesse mais em primeiro. E a China, não, o crescimento dele é sempre bem maior que o dos Estados Unidos. Provavelmente a China, nos próximos 5, 10 anos, vai ser o primeiro colocado aqui na geração de riqueza, né? Através do PIB. Tá bom, gente?